Quem é Nacélio Sobreira Lima Verde? É uma pessoa preocupada em chegar cedo nos locais onde ele tem responsabilidade de trabalhar ou não. É uma pessoa que se dedicou completamente ao rádio durante 58 anos. Ô Nacélio, qual é a memória mais remota que você tem da sua infância? Você teve uma infância feliz? Como é que foi a sua infância? A minha primeira comunhão, que a minha mãe achou que eu deveria ir em traje de marinheiro. Aí eu fui com ela para comprar roupa de marinheiro, que um tecido, eu creio que era casimira, que espetava muito. E eu tive uma coceira terrível com essa roupa de marinheiro. E fui tirar um retrato. Quando eu digo retrato, as minhas netas, elas corrigem. É foto. Então eu fui tirar uma foto na aba filme, ali na Barão Rio Branco, vizinho ao Cine de Ouro, que hoje não existe mais. E quase perdi a fotografia, porque naquele tempo tinha um negócio de perder a fotografia, velar, coisa semelhante. Eu me cocei tanto que foi preciso parar a sessão de foto e recomeçar tudo. Mas com perdão da palavra, por que diabos sua mãe queria que você fotografasse vestido de marinheiro? Eu acho que ela achava interessante, bonito, marinheiro, era uma autoridade, né? Na minha impressão era isso, né? Nunca quis te colocar numa escola militar, não? Não. A minha mãe, ela era uma pessoa muito dedicada à família, era a rainha do lar, aquelas mulheres que não trabalhavam, que comandavam tudo em casa, e ela não impunha o que se deveria ser. E você, de certa forma, porque seu pai trabalhava no rádio, você achava, ou seus pais achavam que o seu caminho natural seria também trabalhar um dia no rádio? Não, de forma alguma. E ele não teve nenhuma influência. Ele foi saber que eu tinha feito uma inscrição para me submeter a um concurso de speaker, era assim que se dizia. O locutor da Ceará Rádio Clube, PR9, onde ele trabalhava, ele foi saber depois que eu estava inscrito e ainda me perguntou, por que você? Eu disse, não, porque eu preciso melhorar de rendimento e descobri que tem esse concurso, eu vou tentar. O senhor é um homem de rádio, quem sabe se eu também não serei um bom homem de rádio. E você, evidentemente, ouvia os programas dele? Acompanhava, mas não assim com assiduidade. Eu acompanhava mais um outro tipo de programa, que o carro-chefe dele era a Hora da Saudade, coisas que o tempo levou, que eles iam, um programa para os ouvintes maiores de 40 anos. Então, eu não acompanhava, sabia da existência e ouvia ao longe, que era uma grande audiência, na minha rua todo mundo acompanhava. Agora, o grande programa dele que eu acompanhava era o Bazar de Músicas, que era de domingo às 7 horas da noite, começava com Vira e Mexe do Luiz Gonzaga e era só música dançante. E eu ia para dançar com as meninas da minha rua. Quer dizer, você escutava o programa para se divertir, mas você, quando ouvia teu pai no rádio, você também escutava o seu pai com uma certa admiração? Dizer, pô, meu pai, coisa legal, ele, enfim. Você tinha esse sentimento de admiração por ele? Eu achava que ele, naquela época, uma época que só tinha uma emissora de rádio, se existisse essa palavra, eu diria naquele tempo, que ele era uma celebridade. E era um homem muito dedicado à família e era também do Banco Frota Gentil, um dos bancos importantes de Fortaleza. E eu sempre tive aquela ideia de que meu pai e minha mãe são o máximo. Isso aí eu sempre fui. Nacélio, você sempre foi também um grande amante de Fortaleza. O que era mais aprazível na cidade naquela época sua de adolescente? Em Fortaleza, a gente andava de bonde, ia para a Praça do Ferreira. O negócio mesmo era a Praça do Ferreira, tinha a Esquina do Pecado, onde o vento subia a saia das moças e das estudantes. Tinha o Abrigo Central com o Pedão da Bananada, tinha o Pega-Pinto do Mundico. Quando a gente saía do rádio, por exemplo, eu fazia um horário até meia-noite, eu dava um jeito de colocar a música bem comprida para chegar com o tempo no Pega-Pinto do Mundico. Vamos pela ordem. Pega-Pinto quer dizer exatamente o quê? Pega-Pinto é um refresco, uma garapa, né? Feita de uma raiz que diziam que ela tinha poderes para, como diz, dar melhor condições aos rins das pessoas. Então essa garapeira do Mundico era um sucesso, todo mundo tomava desse Pega-Pinto e até gostoso. Eu nunca mais vi Pega-Pinto aqui nesta cidade. E a Esquina do Pecado que você se referiu e ficava exatamente aonde? Na Guilherme Rocha com Major Facundo, ali já
entrando naquele quarteirão onde hoje em dia não há trânsito em Fortaleza. E por que vocês chamavam de esquina do pecado? Por causa disso, por causa da saia das moças que Porque levantavam. era uma esquina que ventava e levantava a saia das Assim, moças? o vento lá era muito maior do que em outros locais da cidade. E também diziam o seguinte, assobiar chama o vento. Eu perdia porque eu não sabia assobiar, nunca aprendi a assobiar, mas levava um companheiro, rapaz, vamos assobiar uma música aí para ver se esse vento levanta a saia dessas moças. Por que sua mãe chamava a aldeota de cemitério dos vivos? Porque não tinha cadeira na calçada. Porque lá onde nós morávamos, na Rua do Imperador, no final da tarde as pessoas colocavam as cadeiras nas calçadas e começavam a falar da vida alheia, fuxicando, né? Aquela menina chegou tarde ontem, aquela menina anda com a saia muito curta e outras coisas mais que aconteciam naquele quarteirão. Que outras coisas mais aconteciam? Por exemplo, aqueles namoros mais próximos, que as pessoas ficavam, a linguagem daquele tempo, brechando, olhando o que é que está vendo naquele casal ali namorando na esquina, num poste que não tem luz, né? Aí então era isso, as outras coisas mais que aconteciam eram essas. Narcélio, você frequentava muito cinema também naquela época de de adolescente. Eu era diário no cinema. Você ia todo dia ao cinema? No Cine Centro, na Rua Cristão Gonçalves, esquina com o Duque Caxias. Lá onde passavam séries, que eram filmes de aventuras, que terminavam, que continua na próxima semana. Lá onde nós vimos o Tarzan e a Maureen O'Hara, o Tarzan era Johnny West Miller, e a Maureen O'Hara foi a primeira que apareceu mostrando as coxas, então os jovens iam todos ver as coxas da Maureen O'Hara, que era a Jane do Tarzan. Tinha o Tarzan, tinha a Chita, que era macaca, outro dia até botaram aí no jornal que a macaca era macaco. E para nós sempre foi macaca, mas isso é outro assunto, né? E tinha o Johnny Sheffield, que era o boy. Agora, a minha grande paixão do cinema foi, sem dúvida alguma, aquela artista que mereceu até uma música e uma letra de Fausto Nilo, Dorothée Lamour. Dorothée Lamour. Dorothée Lamour era linda, tinha uma flor aqui ao lado, no cabelo, sempre estava de sarong, né? Atraía as vistas de toda a juventude da Rua do Imperador e adjacências. Agora, você frequentava muito cinema, se ligava muito na voz dos atores, né? Você era capaz de identificar a voz dos atores. Humphrey Bogart, de Casablanca. Isso já era um sinal de que a voz era uma coisa que te atraía? Você acabou no rádio trabalhando basicamente com a voz? Você tinha um certo fascínio, essa coisa da voz dos atores para você? Não, a voz que me fascinava era das mulheres, das artistas. Dos homens eu tomava conhecimento e identificava. Muitas vezes eu dizia para o pessoal, eu vou fechar os olhos e dizer quem é que está falando. E acertava, na maioria das vezes. Mas o que mais me apaixonava era a voz de Ava Gardner. Para mim, foi uma das mulheres mais bonitas do cinema também, ao lado de Dorothée Lamour, ao lado de Maureen O'Hara e tantas outras. Por que você nunca fez radioteatro, como a maioria de seus colegas daquela época, que tentaram também o teatro no início do rádio? Eu ainda tentei, no começo, quando a Rádio Verde Mar começou, ela era no mesmo prédio da Ceará Rádio Clube, a Ceará Rádio Clube era no segundo andar, a Verde Mares era no quarto andar e pertencia aos associados. Então houve necessidade de mais atores. O doutor Manelita escreveu, o doutor Manelita mandou Eduardo Pinheiro Campos, escreveu uma novela e pediu que eu participasse. Mas eu participei achando ruim, notei que eu não dava para o negócio, não. Então eu sou aquele tipo de pessoa. O que eu não me julgo competente para fazer, eu não me meto a fazer. Por que você achava que não dava para o radioteatro? Porque eu ouvi e não gostei. Eu acho que o maior crítico meu sou eu mesmo. Eu gosto muito de acompanhar o que faço e quando eu não gosto eu fico calado, eu digo, eu não faço mais esse tipo de trabalho e nem essa inflexão eu nunca mais farei. Você é uma pessoa tímida? Sou. Fui muito mais. Eu quando fui aluno do Colégio Cearense, que tinha negócio de rezar o terço, que obrigava a respeitar o professor, coisa que não acontece mais, para falar tinha que fazer um sinal assim para o professor. Eu ganhei uma timidez muito grande, mas ganhei também muita cultura, porque o Colégio Cearense foi muito importante para a minha formação. Agora, o rádio, de uma certa forma, melhorou a minha vida, melhorou o meu modo de ser. Pois é, mas como é que é essa coisa de você, sendo tímido, encarar o microfone, sabendo que do lado de lá tem milhares de pessoas te ouvindo?
Como é que você trabalha essa questão? Por isso mesmo que eu estou trancado no estúdio e não via ninguém acompanhando o que eu estava fazendo. Mas quando eu fui fazer um programa de auditório, eu enfrentei uma multidão. Eu fiz um programa de auditório aos sábados, divertimentos em sequência, que era de 1h da tarde até às 5h. E de princípio eu entrei e senti que estava havendo qualquer coisa comigo mesmo, que eu não seria o indicado para aquele tipo de programa. Tanto que eu deixei, quem me substituiu foi o Wilson Machado. Você disse que você fez um concurso para trabalhar na rádio. Isso com que idade? Você começou muito cedo a trabalhar? Eu comecei a trabalhar na Ceará Rádio Clube em 54, mas o concurso foi 2 anos antes, em 52. Eu, muito jovem, era funcionário da Secretaria do Interior e Justiça, no 4º andar do edifício da polícia, e achava que eu precisava de melhorar o meu faturamento, né? Então, certa vez eu telefonei para a secretaria, antes de chegar lá, para dizer que ia demorar um pouco. A senhora que me atendeu disse, naturalmente influenciada, porque meu pai era do rádio, porque não seria difícil a pessoa dar um diagnóstico assim tão fácil. Na senhora, se eu fosse você, eu tentava o rádio. Você tem uma boa voz para Mas o em rádio. 54 você tinha que idade? Eu, 16, espera aí, eu nasci em 31, em 52 tinha 21 anos, né? 21 anos mais ou menos. Mas essa opinião dessa senhora foi logo depois que eu cheguei lá. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade na Casa Nova, como um castigo do meu pai, porque eu fiquei em segunda época no Colégio Cearense. Te botou para trabalhar como castigo? Botei para trabalhar, eu fiz coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu varri o salão, lavava o sanitário, nunca fiz isso na minha casa. E às 10 horas era um negócio humilhante. Tinha que descer um pano na frente para o sol não incomodar a clientela. E uma outra coisa, quando os clientes, os fregueses, queriam que eu fosse deixar as compras, eu era o contínuo que ia deixar. Era o entregador. Mas era um comércio de que essa casa? Tecidos. Um comércio de tecidos? De brim, murim, caque, cambraia mol, e tinha uns cobertores gigantescos, cobertores de lã, que uma vez, olha que azar, um cara comprou um embrulho de cobertor que mal aparecia a minha cara, e foi muito bom, porque quando eu peguei o bonde, chegou na esquina onde eu morava, da Rua do Imperador, a minha namorada, que estudava no Santa Isabel, no fim da linha, subiu no bonde. Aí eu fiquei apavorado, fiquei com um embrulho, acabei descendo o bonde andando um quarteirão antes do endereço do cliente, para que minha namorada não tomasse conhecimento. Hoje eu ouvi algo muito interessante, Rui, sobre isso. Disse que algum tempo atrás, trabalhar não era coisa muito boa para a pessoa dizer que trabalhava, não. Porque era humilhante, ninguém devia trabalhar. Então eu estava com essa ideia naquele tempo, de trabalhar era humilhante para minha namorada. Mas o seu pai não arrumou um emprego para você? Você era escravo da loja? É? Porque era entregador e lavava a privada da loja? Para você aprender a estudar. Você não ficou com ódio do seu pai por causa disso? Não. Inclusive nunca fiquei com ódio do meu pai e de minha mãe. Eu apanhei um bocado. Levei umas pancadas, de cinturão até. E nunca tive raiva. Agora, pelo contrário. Ele, para mim, ele me deu muitos bons exemplos que eu luto para seguir, que eram muito rígidos. Agora, por que quando você fez o concurso, você não disse para ele que você estava fazendo um concurso para entrar para a rádio? Você acha que ele não iria concordar? Eu tive receio disso, que ele não quisesse, porque nem todo pai quer que seu filho pertença à mesma profissão. Eu, por exemplo, tenho um filho que é Nacélio de Maveiro Filho. Eu achei muito bom que ele nunca pensou em ingressar na minha profissão. Por que não, Nacélio? Porque não é fácil, é difícil, ela envolve muitas coisas que dificultam a vida da gente. Hoje em dia melhorou de uma certa maneira, mas quando eu comecei havia uma concorrência muito séria entre os próprios companheiros de trabalho. Mas você não acha que qualquer profissão você encontra esse tipo de dificuldade? A experiência que eu tive foi a minha de radialista.
Eu tive uma outra profissão na Tele Ceará durante muitos anos, que eu não sentia isso. Então achei que o rádio era o tipo do trabalho que envolve interesses contrariados de muita gente que estão ao seu redor, com cara de bonzinho, mas procurando uma forma de acabar com você. Hoje em dia não acontece mais isso não, graças a Deus. Você está dizendo que durante a sua carreira você teve muita gente que trabalhava com você que na verdade queria te derrubar? Sim, aconteceu isso. Aconteceu e eu sempre tive algo muito interessante, Rui. Eu sou uma pessoa que tem uma máxima de vida. A ofensa e o elogio depende de onde vem. As pessoas que lutavam contra mim eu desconhecia. Eu preferia aqueles que me tratavam bem, e tinha também aqueles que me tratavam bem, e que elogiavam o meu trabalho. Eu não tomava conhecimento dos ruins, não. Mas sentia e sofria quando sabia que alguém queria derrubar o meu tipo de trabalho. Nacélio, você é considerado dono de uma das vozes mais bonitas do rádio brasileiro. Você é possuidor de uma dicção perfeita. Você acha que isso é um dom da natureza ou tem muito treino atrás disso? Não, eu creio que eu falo, muitas pessoas que me conhecem atualmente, que não me conheciam, dizem, eu noto que o senhor, quando conversa, é a mesma coisa como se estivesse no rádio da minha casa, como se estivesse na televisão da minha casa. Mas eu tive um obstáculo na vida de alguém que disse que eu não dava para isso não. Quando eu me submeti ao concurso e fiquei em terceiro lugar, houve o seguinte, o doutor Manuelito e o doutor Paulo Cabral, que era outro diretor do sistema, era um locutor que foi prefeito de Fortaleza, foi um grande prefeito, era um grande profissional, disseram, me chamavam de Lima Verde, por causa do meu pai, né? Lima Verde, no dia que algum desistir, você será chamado. Aí eu fiquei aguardando, enquanto isso eu fui para uma outra emissora, mendigar trabalho, né? E consegui, fiquei trabalhando. Mas depois de 15 dias eu fui chamado e disseram, olha, rapaz, desista disso, que você não dá para isso não. Aí como eu sou teimoso ainda hoje em dia, eu teimei e deu certo. Eu não me considero uma voz privilegiada não. Eu sou uma pessoa que sabe projetar a voz e que sempre trabalha usando uma linguagem coloquial. Agora, quando você estreou na Ceará Rádio Clube, você foi incentivado por uma frase que o seu pai disse para sua mãe. Você lembra o que o seu pai disse para sua mãe quando você estreou na Ceará Rádio Clube? Ele dizia, minha mãe era Leda, né? Ele chamava Ledinha, como eu também. Ledinha, eu notei que o Nacélio vai ser o tipo do profissional que não vai cansar trabalhando por causa da maneira como ele fala. Mas minha mãe foi a autora da mais terrível frase que eu já ouvi na minha vida. Quando eu voltava, no dia da estreia, eu voltava para cá, ela já estava na porta da rua, na Rua do Imperador. Sabe o que ela disse? Você é melhor do que todos aqueles que tem lá. Eu digo, minha mãe, nunca mais diga isso, que lá estão os melhores profissionais daqui do Ceará, de Fortaleza, e que se rivalizam com muitos do Brasil. Nunca mais diga isso, minha mãe. Nacélio, naquela época o rádio era uma atividade bem remunerada a ponto de atrair muitas pessoas querendo fazer esse tipo de atividade? Nós éramos empregados das emissoras. Por exemplo, eu fui admitido, passei um mês naquele estágio probatório, depois fui contratado, assinaram minha carteira e eu fiquei com um ordenado que, somado ao que eu tinha na Secretaria do Interior, melhorou a minha vida. Agora, havia uma espécie de um preconceito com os radialistas. As pessoas diziam que os radialistas eram aquele tipo de profissional que lia o que os outros escreviam. Em última análise, eram burros, ignorantes, analfabetos. E eu tive uma surpresa muito grande na minha vida com essa opinião que eu ouvia do lado de fora, e quando entrei, fui chegando na rádio, no departamento de notícias, estava João Ramos. João Ramos foi um dos maiores nomes do rádio aqui, ele, meu pai e outros também. Aí ele estava na máquina escrevendo. Aí eu parei e disse, João, o que é que você está fazendo? Ele me chamava Marcelo. Seu Marcelo, eu estou escrevendo o meu programa. Ou você, como o povo de Fortaleza, que acha que eu sou analfabeto? Eu digo,
me perdoe, mas eu achava também. Então, as pessoas tinham preconceito com os radialistas, embora os homens de rádio daquele tempo, quando eu entrei, tinham essa fama, sem exagero, semelhante ao que tem os grandes atores e apresentadores da Rede Globo, da Rede Record, da Bandeirante e outras emissoras de televisão. Narcélio, e o jabá? Naquela época, era comum os radialistas receberem dinheiro de gravadoras para tocar determinadas músicas de determinados artistas? Ele confessa que eu nunca recebi, não porque eu não tinha acesso à música que ia tocar. Eu fui mais um homem de notícia, eu fui mais um homem de prestação de serviços. Agora, eu ganhei muito jabá gravando publicidade, inclusive vinha um cara de Manaus, tinha um aqui do interior de Fortaleza, tinha de estados vizinhos que vinham aqui para gravar comerciais ou reclames, como se chamavam, que era muito difícil, que era feito num disco de cera, no acetato, e ninguém podia errar, porque não havia esse sistema de colocar primeiro num gravador de fita e depois passar para a cera. E eu ganhei muito dinheiro gravando, que não seria jabá, que era um trabalho contratado. Mas havia o jabá, quer dizer, radialistas recebiam? Falava-se. Falava-se que existia. Agora, um negócio parecido com jabá era o programa de auditório, porque o apresentador recebia uma verba para distribuir com os espectadores, né? E muitas vezes sobrava dinheiro e eles ficavam. Mas para distribuir como? Fazia uma pergunta qualquer. Uma forma de qual é a capital de Pernambuco? O cara, Recife, ele está aqui, 10, qual seria a moeda? 10 mil reais, por exemplo. Como se faz ainda hoje em alguns programas de televisão, como Silvio Santos joga faz. Dinheiro, né? Silvio Santos joga dinheiro e outros apresentadores. Um pouco mais tarde, na Rádio Verdes Mares, você inaugurou um novo estilo de fazer rádio. Você levava o seu programa até as comunidades, até os bairros. Como é que foi essa experiência? Eu aproveito para fazer uma justiça nesse tipo de programa. Esse programa foi idealizado por nós, juntamente com o Tertuliano Siqueira, que era produtor do programa, Edilmar Noronha Mansueto e Astrolábio Queiroz. Esses dois últimos já faleceram. Então, nós conseguimos a prefeitura, Palanque, conseguimos em seguida a Butano, o terminal Butano construiu um palanque especial e eu praticamente visitei todos os bairros de Fortaleza. Eu levava emissão de documentos, toda espécie de documento, carteira de identidade, muitas vezes até o CPF, e também levava médico, dentista, advogado, fazia desfile das mocinhas do bairro como se fossem modelos e terminava um grande show. Eu certa vez, eu fui num bairro, Rui, juntamente com o Giliardi, que na época era um negócio muito sério, as mulheres eram loucas por ele, e eu fui de trem com ele até o Conjunto Esperança. E lá foi eu podia dizer, um escândalo, né? O pessoal tudo querendo agarrar o Giliardi, e eu ainda peguei uma sobrinha, né? Também queriam ficar perto de mim. E esse tipo de programa me deu uma notoriedade muito grande, rapaz. Eu fiquei a ponto de chegar na rádio e encontrar um local para eu entrar. Se eu entrasse pela porta, encontraria algumas coisas indesejáveis, além do assédio de pessoas pedindo dinheiro, pedindo emprego, e até um feto dentro de uma caixa de sapato para eu providenciar o sepultamento. Que loucura! Foi um dos casos que me chamou a atenção e que me lembro agora, que foi realmente emocionante, porque era pai e mãe chorando. Primeiramente colocaram em cima da mesa da portaria, quando eu cheguei. Depois eles chegaram para me pedir que eu conseguisse. Quer dizer, te procuravam como você fosse uma pessoa capaz de resolver todos os problemas. Todos os problemas da cidade vinham atrás de mim. Quando houve aquele desastre de avião na Serra da Aratanha, que morreu o dono da minha empresa, Edson Queiroz, e muitas pessoas de Fortaleza, eu recebi em determinado momento uma aliança que uma pessoa lá da Serra encontrou e me entregou para eu
dar um destino. Aí eu comecei a falar, até que recebi uma carta da mulher, da mulher da pessoa. da mulher do cara que tinha falecido. Então nós providenciamos a entrega. Qual foi a notícia mais importante que você já transmitiu nos seus programas? Foi a primeira, quando era a primeira notícia que eu dei de impacto, foi quando eu comecei, em 1954, no dia 24 de agosto, eu ia passando pela sala da redação, o telegrafista, existia o telegrafista que recebia emissões da Agência Meridional, dos Associados, da United Press, da Reuters, então ele me chamou, olha aqui, Nassali. Cheguei, era o presidente Getúlio Vargas acaba de se suicidar, eram 8 e pouco da manhã. Aí eu fui para o estúdio, o operador ficava do outro lado do estúdio do locutor, fui até onde ele estava e disse, coloque um extra do noticiário Relâmpago. Nesse tempo tinha o noticiário extra. Aí eu dei essa notícia que me emocionou muito, que meu pai falava muito bem do Getúlio Vargas. Meu pai era tão ingênuo, acreditava tanto nas pessoas, que ele fez uma carta para o Getúlio dizendo que ele era um bancário e que não estava ganhando muito bem. Aí recebeu uma resposta que era lapidar. Sabe como é que dizia a resposta? Senhor presidente, incumbiu-me comunicar que acaba de tomar conhecimento do seu problema. Aí meu pai saiu com, olha, o Getúlio respondeu. Então eu vinha com a impressão de Getúlio Vargas, que era o pai dos pobres, como diziam, e que no dia 19 de abril todo mundo tinha que homenagear, porque era o dia do aniversário dele. Quando ele morreu, eu também senti como se fosse aquelas milhares de pessoas seguidoras de Getúlio Vargas. Você, Nacélio, narrando esse episódio lá do acidente da Serra de Aratuba, você se emociona? Você normalmente se emociona com o noticiário que você lê, quando é uma notícia assim? Você se envolve? Eu me envolvo e isso que aconteceu aqui já aconteceu algumas vezes comigo quando eu falo na minha vida. E nesse desastre, eu fui um dos primeiros a chegar lá. Eu subi e quando um helicóptero ia descendo lá no cume da serra, ele jogou pedaços de pessoas ali. Eu voltei impressionado com a história e quando cheguei na rádio, fui solicitado pela Globo para eu fazer um boletim sobre a história. Eu fiz o boletim, eles gostaram, mas citaram que não gostou. Houve um senão porque o repórter transmitiu emoção. Eu digo, é um negócio muito sério, você conheceu todas as pessoas que morreram. Naquele tempo não havia essa forma de apresentar o noticiário, que o Bonner se vira e olha para, hoje em dia, para a Patrícia, poeta, e ela fala com ele. Pois é, né? Antigamente isso era proibido, né? Era um negócio muito careta, né? E eu, parece-me como antecipando o repórter que se envolve com o que está acontecendo. Para mim foi gratificante saber que eles notaram isso, que realmente eu me emocionei, e nem podia ser o contrário, né? E fazer rádio durante a época da ditadura, Nacélio, como é que era fazer rádio durante a ditadura? Não era fácil, né? E eu tive uma pré-ditadura, né? Antes de chegar à ditadura, houve um secretário de segurança aqui que prendia radialistas e prendeu toda uma equipe da Rádio Dragonomar, com caminhonete e tudo, que fazia a volta na Assembleia Legislativa, nesse tempo era no centro, ali ao lado do Palácio do Comércio, porque o governador de então, que substituiu o governador efetivo, ele estava nomeando pessoas sem concurso. Então os repórteres fizeram uma espécie de um insulto ao redor da Assembleia. Aí o general Severino Sombra, que era o secretário de Segurança, mandou prender todo mundo com caminhonete tudo e levou para o quartel da polícia, que hoje em dia é onde funciona a escola da Polícia Militar no bairro de Antônio Bezerra. Isso em que governo? Foi no governo Flávio Marcílio, que era o vice de Paulo Sarazate. Paulo Sarazate se desincompatibilizou para se candidatar ao Senado e ele assumiu. Então Flávio Marcílio fez isso, assinou várias nomeações. Então, eu tive um problema de juventude, eu era muito novo nesse tempo, né?
eu digo talvez mais novo em pensamento do que mesmo em idade. Eu fui na Rádio Dragonomar, que funcionava no edifício do INPS, hoje INSS, na esquina da Pedro Pereira com o Major Facundo. Fui entrando para me ficar solidário. Assim que eu abri a porta do estúdio, estava trabalhando o Peixoto de Alencar, que foi um nome de expressão do rádio. A primeira coisa que ele olhou para mim, aproveitou um momento do intervalo e disse: chama o homem de sargentão. Foi só a conta, rapaz. Eu cheguei lá, ele disse: que você... Não, vim me solidarizar com os companheiros da Dragão contra esse sargentão. Rapaz, foi só a conta. Eu fui preso, né, pelo sargentão. O homem era general. Que insulto, né? Então fui preso, mas graças a Deus sem maiores consequências. Mas e durante a ditadura? Sim, a ditadura aí, de verdade, você sofreu algum tipo de perseguição? Teve problemas de... A ditadura houve o seguinte: eu lia as crônicas do Blanchard Girão na Rádio Dragão do Mar, quando eu estive na Rádio Dragão do Mar. O nome da crônica era Nossa Palavra, que era uma crônica de defesa da esquerda e que, quando começou a ver aquele movimento contra o João Goulart, ela se portou como partidária da continuidade do presidente João Goulart. Então, por isso, eu, na minha secretaria interior, fui chamado pelo secretário que me comunicou que tinha recebido um ofício de militar dizendo que eu era comunista, né? Aí eu disse: secretário, que eu era um comunista atuante. Eu sou atuante da profissão, de manhã, tarde, de noite, ainda vem aqui. Aí ele disse: não, mas vai ter que responder um inquérito. O grande problema que eu tive foi esse, porque eu fui para esse inquérito, que eu chamei de inquisição, mas as perguntas eram tão inocentes, e eu digo besta, e para a pergunta besta a resposta tem que ser besta, que inicialmente disseram: o senhor é bem casado? Eu digo: sou, e moro no Monte Castelo. Quer dizer, a resposta tinha que ser igual, né? Aí, e outras coisas mais, até que a secretária da comissão, que estava datilografando, disse: doutor, como presidente, o Nacélio, que é conhecido como um grande datilógrafo, ele não pode ele mesmo escrever o depoimento dele? Aí o presidente disse: ah, sim, pode. Pois não, eu me sentei na máquina e escrevi. Não sei se é porque eu escrevi direito o depoimento ou se não havia realmente nada contra mim, que não se falou mais no assunto. Mas para voltar a trabalhar, eu necessitei de uma certidão, de um atestado do doutor Manuel Duarte Pinheiro Campos, presidente da Ceará Rádio Clube, onde eu comecei a trabalhar e que eu estava afastado dela naquele tempo, que eu já era da Dragão do Mar e da Rádio Assunção. Aí, com esse documento, eu consegui trabalhar, porque eu fiquei sem poder trabalhar por causa dessa história. Agora, você acusa, nessa época, você acusa alguns colegas profissionais de rádio e televisão de denunciarem outros colegas, no ar, inclusive, durante a ditadura. Por causa dessas denúncias, alguns colegas seus, inclusive, chegaram a ser presos, como o Peixoto de Alencar, que você citou, o Blanchard, o Pontes Neto. O Barros Pinho, que recentemente apareceu. Enfim. Quem eram esses profissionais que denunciavam os próprios colegas na TV e no rádio? Pois não havia assim uma... Foi fulano que disse isso. Nós não tínhamos acesso, nem poderíamos dizer. Eu sempre tive muito cuidado com as coisas que eu digo. O que eu não posso provar, eu não posso dizer. Mas que parecia que existia isso, existia. Porque, por exemplo, no departamento de notícias sempre havia uma pessoa estranha ao nosso trabalho. E uma vez um dos dirigentes disse: Nacélio, isso aqui não pode ser não. Eu digo: então o que é que eu sou aqui? Você disse que eu sou redator de notícia. Se eu não posso escrever, não adianta eu continuar trabalhando. O certo é que eu tomava conhecimento disso, mas eu nunca fui de acusar, porque hoje em dia eu me lembro que eu agi corretamente, porque me lembro da história do Wilson Simonal, que se dizia isso dele, hoje em dia está havendo um movimento para recuperá-lo perante os demais profissionais. De que a história não era exatamente da maneira como diziam, como falavam dele. Né? Principalmente que não é fácil de provar essas coisas, né? Nacélio, como toda ditadura, existem muitos episódios ridículos, porque toda ditadura, na verdade, é ridícula, né? Você conhece algum episódio ridículo da época da ditadura envolvendo rádio e televisão? Certa noite nós estávamos na sala da direção do Sistema Verdes Mares
quando chegou o militar, e ele chegou em trajes normais, né? Um traje esporte, né? Mas ao lado dele vinha o ordenança, né? Com a farda dele, toda a farda, tudo aquilo que diz respeito ao traje militar. Então ele, na nossa sala, na frente da gente, ele tirou a roupa e o ordenança ia passando as peças, a calça, a camisa e a túnica do Nilo, ele vestiu para poder participar da gravação de uma palestra que acontecia todos os dias às 8 horas, no mesmo horário da novela da Rede Globo. E quando ele foi gravar, aconteceu algo também bem interessante. Quando a gente grava na televisão, não sei se hoje em dia usa essa linguagem, aí termina uma gravação e alguém, o assistente do estúdio diz, morreu? Aí, morreu quer dizer, terminou, né? Então havia entre os que se encontravam no estúdio na hora da gravação, o Alberto, o Antônio Alberto era conhecido como Coronel Ludo Gero. O coronel, porque ele imitava o Coronel Gero, aquele humorista. Do Chico Anísio. Então o Manuel, que era o assistente de estúdio, depois que terminou aquela comunicação do militar, do coronel, disse, morreu, coronel? Aí, rapaz, ele levantou, se morreu o quê? Me respeite, quem é que morreu aqui? Aí a explicação do pobre Manuel ainda foi pior. Não, eu estou falando com o coronel Ludo Gero aqui. Ele disse, quem ele é coronel de onde? Onde foi que ele estudou? Quem foi que deu essa patente a ele? Então foi algo que depois foi a risadaria geral, não no momento, senão todo mundo poderia ser preso, né? E o coronel nu na frente de todo mundo? Não, de cueca, né? De cueca. Narcélio, como é que era feita a censura nessa época? O censor ligava para a redação ou ele muitas vezes estava mesmo presente na redação? Às vezes estava presente e outros telefonavam nos momentos mais difíceis, quando a gente estava tomando uma providência. Eu era responsável pela programação na televisão. Então, certa noite, o telefone tocou, eu atendi, televisão. Aí, a voz de lá, estou lhe comunicando que é proibido dizer que houve um sequestro de um avião em Brasília, mas nesse tom e nessa velocidade. Eu digo, como? Como é que eu vou proibir uma notícia? Eu nem sabia que ela aconteceu, e eu não sei quem é o senhor. Eu sou o delegado federal, o doutor Laudelino. Então quero dizer que é proibido, mas tranquilo, né? Eu disse, ainda assim eu não conheço a sua voz, pode ser um trote. Ele disse, pois tome o número do telefone e ligue para mim. Eu imediatamente liguei para ele. Quando ele atendeu, eu disse, é o doutor? Ele disse, é. E o senhor ainda pensa que eu passo trote? Não, de forma alguma. Agora não, mas nós vivemos numa comunidade onde as pessoas brincam, passam trote, dizem conversas menos importantes. O senhor acha que eu faria isso? Não. Agora estou vendo que é o senhor, liguei para o telefone e o senhor atendeu. Ele disse, pois então saiba que é proibido. Eu disse, sim senhor. Aí desliguei o telefone, voltei o telefone, liguei para todas as emissoras de rádio e televisão, dizendo, houve um sequestro em Brasília, é bom apurar. Aí, então todo mundo divulgou a notícia, menos nós. Por que você, em 1984, se não me engano, decidiu entrar para a política como candidato a vice-prefeito na chapa do deputado federal Paz de Andrade? Eu fui advertido não é advertido, eu fui informado que as pesquisas em Fortaleza falavam do meu nome a partir dos programas de bairro, onde eu me tornei mais conhecido, onde eu ganhei uma maior popularidade na cidade de Fortaleza. Então, começou a aparecer essas informações, dizendo que eu seria um candidato a prefeito de Fortaleza, o que eu nunca pensei, nem na época, nem hoje em dia.
porque eu acho que é muito difícil ser executivo. Eu acho que é muito mais fácil ser deputado, vereador, fazer oposição, do que assumir um executivo e comandar uma cidade ou um estado. Você acha que se você tivesse sido prefeito, você não teria sido um bom prefeito da cidade? Eu acredito que não, porque eu tenho muito coração. E falam, inclusive um grande amigo meu dizia: administrar é difícil, quem administra não pode ter coração. Então eu tenho muito coração, eu seria difícil de tratar mal ou demitir muita gente ou criar problemas para um funcionário, porque até merecesse, eu preferia recuar e conseguir recuperar aquela pessoa. Vocês, quando se candidataram, num determinado momento, era tido como absolutamente certa a vitória da sua chapa com o Paz de Andrade, né? Uma série de episódios que ocorreram no meio do caminho durante a campanha acabaram fazendo com que vocês fossem derrotados. Um desses episódios foi o lançamento, de certa forma, extemporâneo da candidatura do Lúcio Alcântara. Você acha que foi uma traição do Coronel Adalto e do Lúcio Alcântara terem se lançado candidato, fazendo com que vocês fossem derrotados pela candidata Maria Luísa Fontinelli? Deixa eu dizer que eu pensava que o Gonzaga Mota faz parte também do lançamento do Lúcio Alcântara, na minha impressão. Você acha que ele também teve... Também, ele era o governador do estado. Então, assim que houve a comunicação, essa facilidade que a gente tem de trabalhar no meio de notícia, eu soube com bastante antecedência que o Lúcio seria candidato e, para mim, um nome de respeito naquele e neste tempo. Aconteceu o seguinte: eu peguei o telefone e liguei para o Paz em Brasília, dizendo que não era mais candidato. Ao meu lado do telefone estava Expedito Machado, pai do Sérgio Machado, que acompanhou tudo. Então estabeleceu-se um problema dentro da candidatura. Eu tinha comunicado que não seria mais candidato no auge da campanha, né? Que de uma certa forma seria prejudicial à campanha e a tudo que tinha sido feito até então. Então, houve isso, eu vim para casa e disse em casa, eu já morava aqui, disse para minha mulher: você procurar, disse que eu não estou em casa não, que eu viajei. Mas acabou, pessoas mais próximas conseguiram um encontro comigo para fazer ver, me alertar sobre o que seria aquilo, seria um problema muito sério. Quem eram essas pessoas? As pessoas que viviam comigo no Sistema Verde Mar. Então essas pessoas me pediram, eu concordei e continuei. Foram seus patrões? Foram o pessoal da direção do sistema? Foram mais as pessoas mais próximas, né? Edilmar, não me lembro bem se o Astrolab, eu sei que eu cheguei até Mansueto. a um encontro, o Mansueto ainda era vivo, parece que o Astrolab é que ela tinha morrido, a memória está falhando. O Edilmar, que sempre foi um grande colunista político. Você acha que esse episódio foi determinante para a derrota de vocês? Não, porque ninguém soube. Eu estou lhe dizendo algo que ninguém tomou conhecimento na época, não, que eu tinha desistido. Pode prestar atenção, a crônica da época não se refere a esse fato de jeito nenhum. Não, mas eu digo, o lançamento da candidatura do Lúcio, você acha que foi determinante para a derrota? Não, porque no final das contas quem ganhou não foi a Maria Luísa. Maria Luísa, que foi Maria Luísa e Américo Barreira, a chapa dela, que assim, o determinante mesmo foi o encontro que nós tivemos com vereadores do PMDB trabalhando contra o Paz de Andrade. Você sabe que na convenção foi difícil eles aceitarem meu nome, porque eu não era tradicionalmente um homem de partido. E o Paz não tinha assim uma grande simpatia junto a determinados setores do partido, como ainda hoje em dia acontece em partido, tem aquelas alas, tem vários núcleos, né, cada partido. Então, houve isso a partir da convenção e no dia da eleição nós chegamos a ver distante
pessoas do PMDB trabalhando contra a candidatura do Paes, e eu comuniquei ao Paes de Andrade. Há uma versão de que você, inclusive, teria tomado satisfações do Dr. Lúcio Alcântara pelo fato dele ter prejudicado a sua campanha. Isso é verdade? Não, foi uma brincadeira até que eu me julgo que foi algo parecido com as coisas do meu pai, um negócio muito ingênuo. No dia da eleição, eu com toda a família fomos para Paracuru e paramos em São Gonçalo, que é a terra do Lúcio, lá onde tem a família dele toda, natural de São Gonçalo do Amarante. E encontrei o Lúcio, não sei se num restaurante, num café, numa coisa semelhante. Aí cheguei e mostrei a ele um papelzinho que circulava na cidade. Porque naquele tempo não tinha o nome na chapa do candidato a vice. Então, dizia o papelzinho, se na chapa não tiver o nome do Narcélio, vote em Lúcio Alcântara. Aí eu mostrei para ele, Lúcio, isso aqui. Aí ele ficou assim, olhou para mim, ele não disse nada, e eu senti a gafe que eu cometera, aí arrebanhei a família, fomos embora para Paracuru. Mas você acha que foi uma gafe sua? Foi, porque eu não devia. Como é ir direto ao cara mostrar um negócio, podia ser até que ele nem soubesse, eu não sei também. Agora, Narcélio, nessa época em que você se candidatou, você também foi muito criticado por supostamente usar o seu prestígio no rádio para se autopromover. Você admite isso? Você acha que foi assim mesmo? Que essas críticas eram procedentes? Que você usava o programa de rádio para se promover politicamente? Não, eu não necessitava, viu? Eu gostava mesmo era de fazer o rádio, e para mim aquele tipo de programa foi uma oportunidade de me dar mais prestígio, mais notoriedade ao povo de Fortaleza, que soube retribuir muito bem esse tipo de trabalho que eu realizava. Tanto que eu, como candidato, não dizia, eu vou fazer isso. Eu poderia dizer, eu vou continuar prestando esse tipo de serviço às populações mais desassistidas da cidade. E foi o que eu fiz depois que nós perdemos a eleição. Eu fui levado a me candidatar a deputado e tive a maior votação do Ceará e de Fortaleza. Você se referiu à sua eleição para deputado. Eu queria saber de você como é que é mudar de lado, passar de fiscal do legislativo para o poder legislativo. Como é que é essa mudança? Eu não tive nenhum problema, não. Eu continuei sendo radialista, continuei frequentando a sessão da Assembleia, eu nunca faltei uma sessão da Assembleia e não deixei de fazer meus programas nos bairros, não. Inclusive, o primeiro programa de bairro que eu fiz, após voltando um pouco, após a derrota, eu estou dizendo isso que é um detalhe interessante, eu levei a Maria Luísa a um bairro. E quando ela começou a falar, alguns que estavam presentes começaram a vaiar e disseram, de forma alguma eu permito que se vá, ela é a prefeita de Fortaleza que vocês elegeram. Aí todo mundo se calou e não falou mais o assunto. Retornando à sua pergunta, eu sempre fiz um tipo de rádio que não é rádio de insulto, é rádio de comunicação, de exigir uma providência, de pedir sem insultar ninguém. Então, eu que nunca insultara o legislativo, estava dentro do legislativo, eu comecei a conhecer determinadas nuances existentes no parlamento. E senti, hoje em dia, eu digo muito isso, que há muita corrupção de determinados eleitores com os políticos e há também políticos corruptos. Mas há muito eleitor que procuram corromper os políticos. Você foi eleito pela primeira vez com uma votação super expressiva, você foi eleito em todos os municípios, você foi votado em todos os municípios do Ceará, mas na primeira tentativa de reeleição, você foi derrotado fragorosamente nas urnas. Por que isso aconteceu? Sabotaram a sua candidatura para a reeleição? Houve uma pergunta interessante que me fizeram logo depois. Por que o senhor não foi eleito? Eu disse, porque não tive votos. Mas o cerne da questão é o seguinte. Eu, como eu já disse, eu fui um bom
deputado e um péssimo político. Eu não me amoldei às coisas da política, aquela fidelidade que a pessoa deve ter àquele partido. Eu sempre achei que no meu partido tinha gente boa e gente ruim. No partido dos outros tinha pessoas boas e pessoas ruins. Mas a ideia que há é de que se eu sou de um partido, eu devo fidelidade absoluta e todo mundo é bom naquele meu partido. Foi até um caso, um dia eu ia chegando na Assembleia, um companheiro disse, Marcelo, é verdade, você ontem esteve na residência do governador Virgílio Távora? Eu digo, porque não, você sabe que ele não é do nosso lado, ele não é do nosso partido, isso não tem nada a ver. Se ele me convidar, eu fui a uma reunião social, fim de ano, negócio de Natal, e sempre que ele me convidar, eu irei, que não tem nada a ver minha vida pessoal com minha vida de integrante de um partido. E são essas coisas que acontecem na política que fazem com que a gente pense que não dava para isso. Eu fui entrar muito tarde na política e não tive condições de me acostumar, de me amoldar aquilo tudo que é a política. Você se arrepende dessa experiência na política? Não. Eu acho que foi um momento importante na minha biografia e eu sempre cito quando se fala nesse assunto, fui um deputado e digo isso para você, eu sei que trabalhei, fiz alguma coisa, eu batalhei contra o aeroporto no lugar onde se encontra, eu batalhei em favor dos funcionários da minha terra Ceará, dos funcionários do Estado, eu levei audiências públicas para a Assembleia, levando classes, enfim, eu sempre pensei naquelas pessoas que tinham me dado o voto, mas nunca esse voto em troca de dinheiro ou em troca de alguma coisa mais substanciosa. Narcélio, como é que você gostaria de ser lembrado pelas gerações futuras? Como um profissional cumpridor de suas obrigações, que nunca pensou em ofender ninguém, embora em algumas vezes tenha sido obrigado a divulgar determinado tipo de informação, e um homem completamente dedicado à sua família, mulher, Helenira, as filhas, os filhos, noras, genros e aos netos. Narcélio, muito obrigado. Rapaz, que conversa boa. É muito bom conversar com quem sabe conversar. Memória Viva. Apoio Cultural. Banco do Nordeste 2012. Há 60 anos o desenvolvimento é o nosso forte.